Há nestas páginas a história de uma longa convivência entre mãe e filha, atada por nós mesmos. Duas vidas atravessadas por acontecimentos duríssimos que reverberam até hoje na vida de cada membro da família. Há conflitos, perdas, mágoas, muito afeto, persistência e um aprendizado transformador. O que se apresenta é a vida como ela é. Nada do mundo cor-de-rosa, dos anúncios publicitários, nem das catástrofes dos noticiários. A vontade, aposta e insistência em fazer a vida ser melhor todos os dias, mesmo diante de tristezas e obstáculos. Cláudia insiste, a vida pode ser mais leve, mais alegre. E hoje nós vamos falar um pouco sobre O Bom do Alzheimer, de Cláudia Alves. Me aguarde que eu volto já já. Bem, gente, hoje inicia-se um projeto, dos livros que eu preciso ler antes dos meus 50 anos, tá? Então, em alguns momentos aqui no nosso canal, eu irei fazer aqui uma resenha de um livro que eu preciso ler até os meus 50 anos, tá? E o primeiro livro, que eu li foi O Bom do Alzheimer, Como a Doença da Minha Mãe Foi a Nossa Cura, de Cláudia Alves, tá? Então, no início aí do nosso vídeo, eu li um trecho, tá, do prefácio do livro, prefácio que foi escrito por Andréia Almeida de Moura Estevão, doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, jornalista, pesquisadora e prima da autora, tá, Cláudia Alves. Então, antes de iniciar aqui a resenha, vou ler para vocês aqui o que consta aqui no finalzinho do livro, que sempre é bom ler, o que consta no livro, porque vocês, como meus seguidores aqui do canal, podem ter esse interesse em ler, E é um livro muito interessante, Então, um familiar que tenha uma pessoa com Alzheimer, Ou seja, um cuidador, ou seja, um profissional de psicologia, neurologista, psiquiatra, alguém, que tem um interesse no assunto, eu super indico este livro, tá? Então, vou ler para vocês aqui essa parte, do livro. Durante anos, Cláudia Alves e sua mãe, Francisca, vieram sobre o mesmo teto, dividindo a rotina, mas sem demonstrações frequentes de afeto. Nem mesmo os momentos difíceis da infância e adolescência de Cláudia foram capazes de estreitar os laços entre as duas. Tudo mudou em 2010, quando Francisca foi diagnosticada com Alzheimer aos 76 anos. Mas em vez de enxergar a doença apenas como uma perda, Cláudia viu nela uma oportunidade única de ressignificar sua relação com a mãe. Conforme as memórias de dor se apagavam, um novo vínculo foi construído, feito de carinho, paciência e dedicação. Aos poucos, mãe e filha aprenderam a se comunicar por meio do amor, tornando a convivência mais leve e repleta de momentos felizes. A experiência transformadora levou Cláudia a criar um método de cuidado amoroso que já ajudou milhares de famílias a enfrentarem o Alzheimer com mais humanidade e empatia. Hoje, sua história inspira aqueles que buscam fortalecer os laços familiares, mesmo diante dos maiores desafios. Então, gente, é um livro, que eu amei muito ler, tá? Vou mostrar aqui a autora do livro, que é a Cláudia, tá? A Cláudia, ela é gerontóloga,
e pedagoga especializada em educação especial, cuidados paliativos, comunicação compassiva e comunicação não verbal, com base em neurociência. Criou o método Love Care, que tem transformado a vida de milhares de famílias e profissionais da área da saúde, ensinando técnicas e estratégias de cuidado focados na qualidade de vida. Tá? É um livro, sabe, maravilhoso. A Cláudia tem um canal também no YouTube chamado O Bom do Alzheimer. Lá ela sempre compartilha a sua jornada, né, ao lado da mãe, né, que infelizmente veio a falecer, né? E é um livro que ela relata, né, desde o início, né, do casamento da sua mãe com seu pai, né, quando teve o nascimento o nascimento do seu irmão, né, a convivência da sua mãe com seu pai, a perda do seu irmão, que também foi um sofrimento muito grande para sua mãe, né, e que depois relata como foi a questão do nascimento, né, a Cláudia relata como é que foi a questão do nascimento dos seus filhos, do seu casamento, né, então aqui ela conta praticamente tudo que ela viveu com a mãe, desde que, né, ela teve esse contato, ela conta, né, a rotina, né, e aqui tem aqui tem alguns artigos, ó, forme sua rede de apoio, né, aqui é onde ela conta como é que tem que ser essa forma de rede de apoio, famílias, cuidadores, profissionais, médicos, como é que foi o diagnóstico, né, aqui também tem fotos, né, ó, da Cláudia com seu irmão, cadê? Aí esse daqui é a mãe, a dona Francisca, né, e ela grávida, aqui conta tudo, né, então é um livro, cadê? Deixa eu ver aqui, ó, ainda tem aqui a foto, olha, do pai com a sua mãe, aqui tem fotos, tá? A diagramação do livro maravilhoso, a linguagem é maravilhosa. Gente, você consegue compreender perfeitamente como é que é essa questão da convivência de uma pessoa com Alzheimer, como é que foi essa descoberta, como é que é ter esse cuidado com uma pessoa com Alzheimer, principalmente um idoso, sabe? Então é um livro que me ajudou muito a compreender isso, né? Então é uma indicação minha, né? Então você profissional, né, psicólogo, neurologista, psiquiatra, você que tem um familiar com Alzheimer, por favor, leia este livro, tá? É um livro que é necessário, né, de suma importância para ter um conhecimento, tá? Acessem também ao canal dela, O Bom do Alzheimer, tá? Ela também tem um Instagram, tá? O Bom do Alzheimer, ela tem um Instagram, então acessem, tá? É bom ter um conhecimento do que seja, né? Porque nada melhor do que a gente conhecer um pouco mais sobre a temática, tá, gente? Então, este é o livro, uma indicação. É o meu primeiro livro de 13, tá? Que eu preciso ler até os meus 50 anos. Então, eu super indico, tá? Leiam o livro, é uma forma também de reflexão, e leiam, super indico, tá bom, gente? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.